Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. O enfrentamento da crise global passa pela compreensão de como diversas crises se sobrepõem. A crise sanitária como consequência da crise socioambiental, a do avanço do ser humano sobre ecossistemas, a crise do sistema econômico baseada em ganhos individuais, nos brindando com uma desigualdade nunca antes vista na história e levando à próxima crise, a da democracia e a da representatividade. As respostas a todas elas demandam, antes de tudo, de mudança de paradigmas. Não dá para pensar, por exemplo, em soluções econômicas separadas da saúde e das ciências sociais, ou mesmo da questão climática, entre muitas outras. E uma das tendências mais interessantes que surgem, que já vem orientando políticas de reconstrução, inclusive do governo dos Estados Unidos, é a chamada economia do cuidado. Ela tem a ver com cuidado com as pessoas e com o bem comum, o meio ambiente, os direitos humanos, o direito à saúde, a própria democracia. Como cuidado com todas estas dimensões e profissões pode e deve ganhar centralidade na definição de políticas públicas, econômicas e socioambientais, orientando inclusive investimentos em infraestrutura. Para mapear essa discussão e trazê-la para um contexto aqui do Brasil, eu vou conversar hoje com a Raquel Biderman, que é PhD em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e vice-presidente sênior para as Américas da Conservação Internacional, com Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica e co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. E Sabetai Calderoni, doutor em ciências pela USP, urbanista, economista e advogado, consultor da ONU, Banco Mundial e União Europeia. Especialista também em cidades sustentáveis. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente falar um pouco do trabalho de vocês, eu começo com o senhor Calderoni. É um termo que aqui no Brasil não tem muita familiaridade, mas, por exemplo, está naquele pacote trilionário que os Estados Unidos lançaram agora em 2021, visando a recuperação econômica e observando o futuro e a garantia da democracia. O que é a tal da economia do cuidado? A economia do cuidado se divide, a meu ver, em vários aspectos. Você tem, por um lado, a microeconomia do cuidado e, por outro, eu introduziria o conceito de macroeconomia do cuidado. A microeconomia do cuidado é aquela em que você cuida dos idosos, dos deficientes, das crianças, dos moradores de rua, dos convalescentes, de enfermidades, de uma forma geral, as pessoas que têm algum grau de incapacidade ou dificuldade. Também, dentro da microeconomia do cuidado, existe a ideia do cuidado com si próprio. É o autocuidado. Não comer demais, fazer exercício, fazer os exames, saúde dos olhos, saúde dentária, etc. Tem também, em terceiro lugar, ainda dentro da microeconomia do cuidado, o cuidado com as relações, a questão das amizades, a questão de conversar. Você encontra muitas vezes pessoas juntas e todo mundo olhando para o celular, isso aí não é conversa. Então, a troca de experiência, a questão da amizade está intimamente ligada à felicidade. Os estudos de felicidade mostram que 5 amigos valem muito mais do que vários milhões de dólares de receita. Então, essa é a microeconomia do cuidado. Mas nós temos, por outro lado, a macroeconomia do cuidado, que é aquela que envolve o mesmo conceito essencial, que é o conceito de amor. O amor é comum a ambas as economias, a microeconomia e a macroeconomia do cuidado. No caso da macroeconomia do cuidado, é essa em que você, de uma forma geral, está pensando na sociedade. Água potável para as pessoas, tem 30 milhões de pessoas sem água potável no Brasil, habitação digna, transporte suficiente. Essencialmente, a macroeconomia do cuidado se dirige a resolver o problema principal que nós temos no Brasil, que é a pobreza. Então, na medida que você combate a pobreza, você consegue se ligar à macroeconomia do cuidado de uma forma bastante ampla, resolver essa questão. Deu para perceber que são muitas coisas e por isso nós teremos 2 programas para debater essa história. Raquel, seja bem-vinda ao Capital Natural.
Eu gostaria que você começasse falando um pouco mais da tua trajetória. Eu falei que você é PhD em Administração Pública pela FGV em São Paulo e citei inúmeros outros títulos que você tem. Mas como é que a economia chegou a você? Como é que a economia do cuidado chegou a você? E como é que você acha que a gente pode começar essa conversa também sobre esse assunto, inclusive incluindo o Brasil nessa conversa? Obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Chegou através do meio ambiente, uma área que eu me dedico há 30 anos. Já trabalhei no governo, com empresas, e agora me dedico ao trabalho com uma organização não governamental chamada Conservação Internacional, que existe há mais de 30 anos, e eu supervisiono o trabalho em 9 países das Américas. E cuidar do meio ambiente é cuidar da base de toda a economia como nós a conhecemos. Mas esse olhar que o professor Sabetay traz para nós é fundamental. Ver que tudo é interligado, que nós não conseguimos ter crescimento econômico ou riqueza na forma como ela é descrita ainda nos dias de hoje, se a gente não cuidar das pessoas e do ambiente em que a gente habita. E como você citava na abertura, a gente tem aí essas crises sobrepostas, e fica muito, muito evidente, fisicamente a gente percebe a crise ambiental, seja pela questão das mudanças climáticas, seja pela questão das secas e enchentes, né, e o desequilíbrio em várias regiões, seja pela destruição de vários ecossistemas. Isso afeta todo o outro ciclo da economia, que é a produtividade agrícola, afeta a disponibilidade de água, ou seja, a nossa saúde depende disso daí. A vida feliz, como o professor descreveu, em família, pode ficar menos viável se você se torna um refugiado climático, porque não há água e a tua região se tornou pobre em termos de possibilidade de produzir alimento. Então, essas crises simultâneas denotam a falta da economia do cuidado. E acho que a crise da pandemia nos traz a grande oportunidade de um despertar, de compreender como tudo é interligado, que é ecologia integral, como fala o Papa Francisco, que é endereçar e cuidar de todos os assuntos ao mesmo tempo, de forma generosa e amorosa, é o único caminho. Obrigada. Pedro, seja bem-vindo, meu caro. Fala um pouquinho da SECOM e como é que a economia do cuidado chegou até você, como é que você se relaciona com isso através do SECOM? Obrigado, Pablo. É um prazer participar do programa. Quero saudar a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Eu sou professor universitário, sou economista, e os temas sociais chegaram pela própria pesquisa que eu venho fazendo e o diálogo com muitas instituições de várias áreas sociais, né? Desde a área ambiental até a área de saúde, até a área de educação. E o conceito de economia do cuidado ele é muito interessante e muito importante. Eu acho que vocês foram muito felizes de trazer esse conceito para debate aqui no programa, né? E é um conceito que ele mostra uma certa decadência de um modo de organização social e a necessidade de entender coisas que estão ocultas à dinâmica econômica. O que a gente vive nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, é um esvaziamento das responsabilidades coletivas e uma forma de organizar a sociedade, as economias, a alocação dos recursos sociais que são produzidos, movidas pelo lucro, né, movidas pelo alto interesse. E aí se esvaziou essas responsabilidades coletivas que são tão caras ao cuidado, né, que são tão caras à pessoa, ao bem-estar social. Isso do ponto de vista dos Estados nacionais, que tiraram as suas obrigações de cuidar de determinadas áreas sociais, e isso deixa oculto uma parte da economia que não aparece, por exemplo, lá no indicador do PIB, que a gente ouve falar nos jornais. Você, Pablo, volta e meia, vai lá apresentar o PIB brasileiro. Porque uma parte da economia, ela cuida, ela presta serviços, ela é fundamental para a sobrevivência, para a reprodução social, ela cuida das pessoas, mas ela não aparece, porque ela não é remunerada. É um trabalho que fica escondido, é um trabalho oculto. Uma pessoa, uma mãe que trabalha e faz uma segunda jornada ao cuidar dos filhos, ela também está prestando um serviço fundamental para a sociedade. Se não tem creche, ela é sobrecarregada.
O mesmo vale para os idosos. Se ela contrata alguém para cuidar do filho, aí esse alguém entra no PIB, entra na produção social. Mas se ela mesmo cuida, isso não entra. Então é uma dimensão fundamental da sociedade que tem que ser recuperada e tem que ser repensada. Senão a nossa sociedade ela vai andar rumo ao doentio, né? Ou seja, uma sociedade incapaz de cuidar das pessoas e com objetivos exclusivamente do lucro e do alto interesse. Então a gente está vivendo a crise dessa sociedade e a economia do cuidado é um conceito que vem nos ajudar a pensar o novo. Boa. Tema, inclusive, escolhido pelo diretor do programa, o Jorge, que estava de olho já nisso já há muito tempo. Professor Calderoni, o senhor representa 2 institutos e eu gostaria que o senhor falasse sobre esses 2 institutos, o Brasil Ambiente e o outro, e quais os temas que são abordados principalmente por essas 2 instituições. Bem, nós trabalhamos com o Instituto Brasil Ambiente e o Instituto de Ciência e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvimento Sustentável, mas também atuamos em outras instituições, como instituições ligadas à energia solar e outros trabalhos também de natureza social. Na verdade, o centro da nossa atuação é a sustentabilidade. É aí que nós estamos ligados a esse tema de um modo umbilical e muito forte. E a gente vê a sustentabilidade na economia do cuidado com um papel central. Exatamente, nosso trabalho é de implantação de cidades sustentáveis, empreendimentos ligados à energia solar, ligados ao saneamento básico, atendemos pequenos municípios e, na verdade, o que a gente vê é que existe uma confusão muito grande quando se fala em sustentabilidade. Eu me lembro até uma situação aparentemente constrangedora, de uma palestra que eu estava fazendo a municípios, em que um prefeito se levantou e disse: professor, pode parar de falar sobre cidade sustentável, porque nós somos municípios muito pobres, não temos condições, não temos dinheiro para implantar cidade sustentável, isso aí é uma coisa muito cara. Eu falei: não, mas veja bem, o que é caro é a cidade insustentável. A cidade sustentável é mais barata. Diz ele: puxa, mas a lei de teórica é muito romântico, me dá exemplos concretos e tal, como é que é isso? Não, na verdade, quanto é que você paga pelo lixo para transportar e fazer a disposição final? Ele disse que vários milhões. Eu falei: se você fizesse a reciclagem, você ia ter uma economia muito grande, não precisaria gastar tanto. E assim por diante. Questão de água, por exemplo, 70% da água no Nordeste é perdida nos vazamentos. Se você usasse, tampasse esses buracos, você economizaria muito com aquilo que você gasta para tratar a água. Você está tratando 100% e usando só 30%. Então, com essa economia que você faz, você paga aquilo lá. Então, você vê que tem formas sustentáveis de resolver os grandes problemas da sociedade. É nisso que a gente se pauta, que sustentabilidade não encarece, valoriza. Você toma um ponto importante. Há pouco tempo eu conversei com um representante da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que, aliás, deu números com relação à economia do cuidado, apontando que até 2030, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas devem estar, de alguma forma, envolvidas com a economia do cuidado. E esse representante da OIT me dizia o seguinte: a gente passou anos e anos falando de economia circular, falando sobre um planeta mais sustentável, só que agora a gente bate de frente com a informalidade. E quando você bate de frente com a informalidade, a gente bate de frente, num sentido figurado da palavra, com pessoas que amanhã não sabem o que vão comer, ou depois de amanhã não sabem como vão pagar a conta do mês que consumiram aqui. Como falar de economia do cuidado, Raquel? Como falar de sustentabilidade para essas pessoas? Aqui na América Latina, provavelmente teremos um recorde de informalidade ao longo do ano de 2021. Como a pandemia alterou esse cenário de discussão? Olha, a gente corre o risco de realmente ir na direção desse mundo doentio que o professor Pedro bem descreveu. Eu sou otimista e eu creio que as bases da sociedade já foram construídas para evitar esse caminho. Na economia do cuidado, nessa oculta economia do cuidado, em que todos aqueles que cuidam do outro ou cuidam da base da sociedade não são remunerados, como as mães que cuidam de filhos, ou mulheres que cuidam de idosos, ou ainda de pacientes que estão acamados. Tudo isso é invisível e não é contabilizado, né, na economia formal. É uma realidade na nossa região e ainda se agrava com a pandemia. Muitas pessoas tiveram que sair dos seus trabalhos
primeiro porque ou perderam em função da crise econômica ligada à pandemia, ou então porque as escolas fecharam e tiveram que passar a cuidar dos filhos. A maior parte das pessoas impactadas foram mulheres, são mulheres, e isso muito presente na América Latina. A gente não pode perder de vista as conquistas e os direitos já reconhecidos historicamente. A gente olha para as constituições dos países da América Latina, os direitos das mulheres bem reconhecidos. Não podemos andar para trás, assim como se reconhece a crise da sustentabilidade, das questões ambientais, não podemos abandonar aqueles que estão na base e enfrentar de uma vez por todas a enorme desigualdade, né? O modelo econômico não dá conta mais de termos apenas 2.100 aproximadamente bilionários, ou seja, um pouco mais de 2.000 pessoas numa situação de dominar os recursos ou de serem os detentores da maior parte da riqueza financeira do mundo, e enquanto a maioria está desamparada com recursos que mal cobrem as suas necessidades básicas. Então, enfrentar esse enorme abismo da desigualdade é inadiável e não tem outro caminho se não for pela democracia, que é o modelo político que a gente escolheu. Então, eleger os políticos, os representantes que levem em consideração essas pessoas que estão escondidas e ocultas nessa economia do cuidado é fundamental. E nós, mulheres, somos uma maior parte da população eleitoral que elege, né, a maior parte do mundo. Então, não podemos nos esquecer que, ao votarmos, ao depositarmos na urna a nossa escolha, deveremos escolher pessoas que cuidem de nós mesmas, que estamos aí esquecidas por essa economia. Obrigada. Não falo de mim, que sou uma pessoa privilegiada, mas da maior parte das mulheres. Pois é, inclusive nas últimas 5 décadas, segundo o IBGE, a participação de mulheres no mercado de trabalho aumentou de 18% para 50%, mas várias outras coisas ficaram pelo caminho, né, Raquel? Eu jogo essa para você, mas eu gostaria da complementação também do Pedro e do professor Calderoni sobre esse assunto. Eu acho que o nível de informalidade... desculpa, você vai falar, Pedro? Por favor, Raquel, por favor. Pode falar, Raquel, por favor. Eu esqueci de endereçar a questão da informalidade. Alguns consideram de grande valor manter muitas pessoas e setores na informalidade, porque isso geraria renda adicional e que o custo do Brasil é muito alto. Eu sempre acho muito temerário, né? Gerar empregos informais, colaborar com a ilegalidade, colaborar com a informalidade, ela é irmã da ilegalidade. A gente não pode esquecer disso. Então, não é desejável esse tipo de economia falsa que a gente tem na economia da informalidade. Ela prejudica a sociedade como um todo. E mais ainda aqueles que estão na base da pirâmide, né? Aqueles que já estão mais vulneráveis. Eu acrescento aqui a fala da Raquel, dizendo o seguinte: a informalidade é um problema fundamental, mas também a precariedade no mercado de trabalho, né? E isso tem a ver com a economia do cuidado. Você citou um número que é interessante da participação das mulheres no mercado de trabalho, um aumento vertiginoso no caso brasileiro. Ou seja, ao mesmo tempo que as mulheres participam mais do mercado de trabalho, há um movimento que não é só no Brasil, um movimento internacional de retirada do Estado de determinadas obrigações para com saúde, educação, né, uma série de fatores, e também retirada de direitos trabalhistas que são importantes, a flexibilização do mercado de trabalho, que vai precarizando a condição dos trabalhadores. Esses movimentos juntos, eles geram uma tensão que tem a ver com a economia do cuidado. Quem é que vai cuidar da criança quando não tem creche? Numa sociedade machista como a brasileira, é a mulher. Quem é que cuida do idoso quando não tem lugar no hospital, quando não tem o cuidado da parte do Estado? Ou seja, o que as últimas décadas, eu não falo só do Brasil, eu falo do mundo como um todo, o que as últimas décadas fizeram é recuar as fronteiras do Estado no atendimento, no cuidado à população e, ao mesmo tempo, precarizar as condições de trabalho, submetendo os trabalhadores ao risco, incluindo as mulheres no mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, criando uma situação difícil, né, que os casais, né, eu sou um exemplo disso, tenho aqui a minha mulher, uma filha de 2 anos,
que nós temos que trabalhar em jornadas dobradas, pensando no futuro, que também já não tem mais aposentadoria pública, você precariza uma série de condições, você está submetido sistematicamente ao risco e criando situações de estresse na população, problema de saúde mental, ou seja, é uma sociedade que vai caminhando para algo insustentável. Então é um momento de transformar isso, de pensar uma outra sociedade, uma outra construção, onde a informalidade tem que ser combatida, mas também a precariedade no trabalho, onde o Estado avance as suas fronteiras do ponto de vista da prestação de serviço público e não recue. Nós não precisamos de um recuo do Estado na área de educação, de saúde, de proteção ambiental, de saneamento, de habitação popular, etc. Nós precisamos avançar com isso. Então esse, ao meu ver, é um entendimento que cada vez mais aparece lá fora e que no Brasil ainda é muito rasteiro. No Brasil a gente ainda tem uma mentalidade de que é preciso desconstruir o Estado, fazer austeridade fiscal, fazer ajustes, etc. Ou seja, a gente ainda está atrasado nesse debate que, ao meu ver, pega fogo lá fora e que esse programa traz aqui para a nossa discussão. Sabetai Calderoni, por favor. Sim, eu concordo totalmente com queria também destacar um ponto que a Raquel colocou, dizer que estou muito honrado de estar conversando agora, nesse momento, com a Raquel, com o Pedro. Eu queria destacar esse ponto que a Raquel coloca da concentração. É um ponto fundamental, porque essa concentração, por um lado, não é apenas a questão da desigualdade, porque a desigualdade em si já é um grande problema, mas mais grave ainda é o nível em que acontece a situação daqueles que estão na parte de baixo dessa desigualdade. É um grau de pobreza muito grande, porque desigualdade numa sociedade em que o mínimo é muito alto ainda é, de certa forma, tolerável. Mas o nosso mínimo é insuportável, ele é totalmente insustentável. Fala-se muito em preservar o capitalismo, outros dizem que o regime não está certo, tá? Mas há uma coisa comum para preservar a economia, que é preservar o nível de renda das pessoas. Não existe economia sem produção, não há produção sem consumo e não há consumo sem renda. Então as pessoas não têm renda. Uma das soluções que agora o mundo tem discutido é a renda básica, ou seja, todo cidadão precisaria ter um mínimo de renda para não só fazer a economia girar, mas para ter uma vida minimamente digna. Então, nós não podemos fugir disso. Hoje, os ganhos decorrentes da introdução das novas tecnologias, os robôs na produção, a automação. Hoje nós somos todos funcionários dos bancos, por exemplo, porque nós temos que preencher tudo, funcionários das empresas comerciais, porque a gente tem que preencher tudo aqui e tal. Então, na verdade, essa nova economia totalmente informatizada faz com que a gente se torne funcionário, mas ela desemprega. Então, hoje, o número de bancários é muito menor, o número de operários é muito menor. Então, ela desemprega e traz ganhos para um grupo de pessoas que são exatamente esses que a Raquel mencionou, que vão concentrando a riqueza. Eles introduzem essas tecnologias, concentram a riqueza, mas estão acabando com a possibilidade de existir uma economia enquanto não houver um mínimo de distribuição. Mesmo nos Estados Unidos, na administração anterior, o que a gente viu foi um declínio na sociedade. A classe C foi para a classe D, a B foi para a C. Então, nós tivemos, de uma forma geral, com essa ideia de populismo também, um empobrecimento muito grande. E no Brasil também é isso que a gente observa, um empobrecimento generalizado, ainda mais nessa época de pandemia. Então, triplicou o número de pessoas pobres, a fome campeia, e enquanto a vacina não chega ao nosso braço, a comida começa a não chegar ao nosso prato. Pois é, e está faltando para muita gente. Raquel, o professor Calderoni citou os Estados Unidos aí. Os Estados Unidos colocaram essa discussão de forma séria agora com o presidente Biden, inclusive nesse pacote trilionário, propondo mudanças na economia do cuidado, investimento sério, visando a retomada econômica e observando os próximos anos também, a partir dessa mudança provocada pela pandemia da Covid-19. Há pouco tempo eu conversei aqui no Band News TV com o ministro do TCU, Augusto Nardes. Ele encabeça um trabalho sobre governança no Brasil já há pelo menos 3 anos. Ele falou, o grande problema da nossa administração pública é que falta governança.
E quando a gente começa a discutir esse assunto, muita gente está nem preparada para discutir esse assunto ainda. Como é que a falta de governança, uma pandemia, um problema sério de administração pública com relação à compra de vacinas, com relação a medidas a serem tomadas pela pandemia, podem atrapalhar severamente uma possível retomada e uma possível conversa como essa que a gente está propondo aqui com relação ao sistema capitalista que a gente vive? Eu creio que na base de todas essas crises tem um fator comum que é educação. O acesso à educação permite uma reflexão mais profunda e uma análise de conjuntura, uma análise daquilo que a gente está vivendo com mais profundidade. Enquanto a gente negar acesso à educação para uma boa parte da população do mundo, esses grupos vão ter dificuldade em entender até o que está se passando com eles e acabam vivendo quase que de favores e de usar uma metáfora forte, mas até de esmola. A educação é o que nos tira dessa condição de vulnerabilidade, que nos faz dependentes de favores. A educação nos permite escolhas, nos permite avançar. A grande libertação das mulheres se deu através da educação. Não é à toa que as mulheres atingiram certos patamares na economia e começaram a ficar independentes. E na base dessa economia que apoia, a economia do cuidado, que apoia as mulheres, nós não podemos esquecer que existem outras mulheres. Então, a pandemia criou uma disrupção disso tudo, criou uma grande quebra que permite essa reflexão. Agora nós estamos percebendo, eu não posso trazer uma pessoa que me ajuda a cuidar da minha filha em casa, porque ela pode ser um vetor de contaminação. E eu passei a pensar e a valorizar mais ainda essa pessoa que cuida da minha filha, na medida em que eu não posso tê-la, porque eu posso colocar em risco toda a saúde da família. Então, eu estou usando essa metáfora, que nem é o caso meu aqui agora, mas é o caso de muitas pessoas, que foi um grande despertar. A gente está vivendo uma conscientização acelerada de muitos dos fatores e vulnerabilidades. Acho que o Biden, ele nos chacoalha, ele nos provoca, ele traz o resgate de alguns dos valores que nós estamos discutindo aqui, entre eles o investimento em infraestrutura, que pode até soar algo antigo, mas que é fundamental no resgate da economia. Mas se a gente pensar em duas infraestruturas básicas fundamentais para as mulheres, estão dentro delas a escola e as creches, né, junto com as escolas, e também os postos de saúde, os hospitais. Então, se a gente investe uma parte do recurso arrecadado em criar as condições para que todos possam trabalhar, gerar renda e levar melhor qualidade para dentro de casa, e eu destaco sempre as mulheres porque são mais sacrificadas, é um bom sinal. O Biden ainda traz muitos outros sinais nesse pacote econômico dele. Na área de clima e mudanças climáticas, ele aposta na conservação da natureza como base para a geração de alimentos, como base para segurança hídrica, segurança alimentar, dentre outros fatores. E no combate às pandemias, a gente sabe que na base dessa pandemia que nós estamos vivendo agora e outras como Zika, chikungunya, ebola, AIDS, está a destruição da natureza. Quando a gente destampa a floresta e abre certos ambientes que antes estavam cobertos e ecologicamente equilibrados, e a gente abre aquela possibilidade dos vírus escaparem para dentro do mundo urbano, não florestal ou não, enfim, das condições ecossistêmicas, a gente está convidando a entrada de vulnerabilidades para dentro da nossa sociedade. A pandemia do Covid nada mais é do que fruto de um grande desequilíbrio ambiental, e a gente também precisa estar bem atento a isso. Eu acho que o pacote do Biden está olhando para isso também. Obrigada. Professores Pedro e Sabetai, acho que a Raquel deu um bom gancho para a gente abrir até o próximo programa, o próximo Capital Natural. Esse já passou tão rápido que eu preciso encerrar. Então, no próximo programa, a gente vai falar mais sobre esse assunto e já começo com o senhor, viu? Até a próxima. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse fim de semana aqui no Band News TV. A você também que nos acompanhou, muito obrigado. Por favor, continue se cuidando. Até semana que vem aqui no Band News.